Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de curva. Eu percebo que muita gente, principalmente que está iniciando no mundo das duas rodas, assim como eu, tem muito receio de fazer curva. Eu também tinha esse receio lá no comecinho. E hoje eu vou mostrar para vocês na prática qual técnica a gente deve usar para fazer curva com mais confiança e principalmente com segurança. Então, vem comigo! Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Dai, comando esse canal que fala de moto e viagem, que são dois assuntos que a gente ama. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo muito conteúdo legal. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, que aqui tem viagem de moto, sem moto, tem avaliação de moto, tem dica para iniciantes, enfim, tudo que você precisa saber sobre o mundo das duas rodas, tudo que você precisa para se deliciar no mundo das duas rodas. Então vem fazer parte dessa família você também. E se você já é inscrito no canal, clica no botão ser membro. Sendo membro aqui do canal, você participa do nosso grupo exclusivo no Telegram, que a gente consegue bater um papo bem gostoso a respeito do mundo das duas rodas. E ainda você colabora para que mais conteúdos de qualidade sejam feitos por aqui. Pessoal, é o seguinte, se vocês não sabem, né, vou contar agora, mas quem já me segue já sabe que eu tenho um curso, que é o curso Pilotando Sem Neura, um curso totalmente voltado para quem está iniciando no mundo das duas rodas e quer entender tudo a respeito de técnicas de pilotagem, técnicas de medo e autocontrole e técnicas também de como cuidar da sua moto, como cuidar da mecânica da moto, como escolher equipamento, capacete, enfim. Tudo isso você encontra no meu curso Pilotando Sem Neura. E nós estamos com as vagas esgotadas, porque a primeira turma já foi fechada. Esse curso, como eu gosto mesmo de realmente ajudar vocês, eu faço o curso, eu abro as vagas, e aí preenchendo as vagas eu fecho elas, para que eu consiga dar atenção para todo mundo da mesma forma. Então as vagas da turma 1 já estão esgotadas. E aí, conversando com elas, eu percebi que a dificuldade maior é essa, é a questão da curva. Por isso que eu tô gravando esse conteúdo aqui pra vocês, pra ajudar quem tá no YouTube também. Mas esse conteúdo foi primeiro exclusivo pra quem tá lá no curso, além de muitos conteúdos que são exclusivos pro pessoal que tá lá. Então, se você quer participar da segunda turma do curso Pilotando Sem Neura, o link da fila de espera tá aqui no box de informações. Clica no link e preenche as informações, que assim que abrir uma nova turma, vocês vão ser os primeiros a saber. Então, para fazer a curva, lembrando que aqui eu vou mostrar, não vou falar de curva esportiva, tá? Esse vídeo é para iniciantes, é mais voltado para iniciantes e para quem tá a fim de fazer uma pilotagem defensiva. Aliás, uma pilotagem preventiva, na verdade, né? Que é defensiva é quando a gente tem que se defender no trânsito. Preventiva é quando a gente prevê as ações antes mesmo que elas aconteçam, nos dando mais segurança. Então, para fazer uma curva, levando em consideração essa pilotagem preventiva, a gente precisa imaginar que a curva ela é feita de momentos. Vamos imaginar a entrada da curva, o meio dela, que é onde eu tô passando agora, e aí a saída da curva, tá? Vamos imaginar esses três momentos na curva. Então, qual é o primeiro cuidado que você precisa ter? Antes de você entrar na curva, você precisa reduzir a velocidade. É uma coisa meio óbvia, eu sei, mas tem um adendo aí nesse reduzir a velocidade, que não é reduzir muito a velocidade a ponto de deixar a moto bamba, a ponto de deixar a moto leve demais para fazer a curva. Você tem que tentar calcular mentalmente, por isso que é legal a gente treinar em lugares que a gente já conhece, que a gente consegue ter mais essa noção de velocidade. Você precisa calcular uma velocidade que você vá fazer a curva de um jeito seguro, né, numa velocidade que te dê segurança. E também você precisa calcular uma velocidade que você precise manter a moto em aceleração. Não tô falando que você precisa acelerar e sair correndo por aí, não é isso. Mas você precisa manter a moto em aceleração, porque a moto, gente, ela funciona dessa forma. Quando ela tá em ponto de equilíbrio, você não precisa se preocupar com peso, você não precisa se preocupar com nada disso. E também você tem mais equilíbrio quando ela tá sobre aceleração, tá? Então você vai sentir ela mais leve e você vai sentir mais confiança nela se você mantiver ela assim, ó. Aqui onde eu tô, ela tá em aceleração.
Ela não tá pedindo para reduzir a marcha, ela não tá pedindo para aumentar a marcha, ela não tá... Agora eu tive que reduzir por conta do caminhão, né? Mas ela não tá reduzindo, ó, eu tô aqui com a minha moto em aceleração, tá? É assim que você tem que manter ela durante a curva. Não faz a curva apertando a embreagem, não faz a curva reduzindo. Por isso que você tem que... Esse primeiro momento é um dos mais importantes, que você tem que calcular a sua velocidade. Então você tem que prever a sua velocidade antes de entrar na curva. Então a primeira coisa é essa. Lembrando sempre isso que eu acabei de falar, fazer a curva sempre em aceleração, tá? E aí pronto, entrei na curva. O segundo ponto que a gente tem que ficar atento é depois que a gente entrou na curva. Então você entrou na curva em aceleração. Uma dica legal é a questão da trajetória que a gente faz na curva também, tá? Calcula assim, vamos supor que a curva seja pra lá. Ali, ó, ali vai ter mais uma curvinha de leve, mas vai ter mais uma curvinha. A trajetória da curva deve ser, na maioria das vezes, tá, salvo algumas exceções, mas ela sempre tem que vir daqui, ó, de fora pra dentro da faixa. Assim você consegue ter mais espaço para você fazer essa curva com muito mais cuidado. Então olha só, uma curvinha de leve aqui, vou mostrar para vocês a trajetória. Reduzir para entrar, vim aqui mais pro canto possível, não muito por causa da sujeirinha do acostamento, tá? E aí eu vou fazer essa trajetória aqui, tá? Isso é a melhor forma de fazer, porque quando a gente entra na curva, a gente já entra com a velocidade que eu falei pra vocês, então a gente consegue abrir mais, e aí fazendo essa trajetória a gente não precisa ficar deitando tanto, curvando tanto, se esforçando tanto para fazer essa curva, tá? Você consegue cortar a tangência da curva e faz ela de um jeito muito mais fácil. Então lembre-se da trajetória da curva. Então aí, primeiro momento, reduzir para entrar na curva. O segundo momento é o que eu falei para vocês de manter a moto em aceleração. No segundo momento, você vai dar uma leve inclinada para fazer essa curva. E o seu corpo vai inclinar naturalmente. Você não precisa ficar se preocupando em puxar a moto para baixo. Você vai se inclinar naturalmente nesse segundo momento para fazer a curva. É legal antes você já ir se preparando, já ir se posicionando aqui na curva, tá? Para fazer ela. Mas aí você já vai se inclinando. Meu pai, hoje tá difícil, hein? Mas aí você já vai se inclinando, porque assim você faz a curva de um jeito muito melhor. Mas como eu disse, não precisa se preocupar em vou puxar a moto, porque você consegue fazer isso de um jeito natural. E como é que a gente faz isso de um jeito natural, Dai? Pelo amor de Deus, como eu faço isso? Gente, quando a gente está deitando na curva, aliás, quando a gente está entrando na curva, a gente precisa manter o nosso olhar lá no final da curva. Por muito tempo eu ouvia as pessoas falando isso, mas eu não fazia isso. Talvez por medo, por receio, não sei. O que eu fazia? A curva tá assim, vamos supor, o meu olhar tava sempre aqui, ó, nesse trecho da curva, e não aqui no final, como era pra tá. Então eu entrei na curva aqui, o meu olhar não pode estar nesse meio aqui. O meu olhar tem que estar lá pro final dela. Porque meu olhar estando aqui pro final, eu consigo calcular melhor a minha velocidade e o grau de inclinação que eu vou precisar ter de acordo com a curva e com a velocidade que eu entrei nela. Então, gente, entrou na curva aqui, olhar aqui no final dela, tá? Nunca aqui no meio da curva. Se você olhar pro meio da curva, sabe o que vai acontecer? O seu corpo vai acompanhar e você vai abrir demais nessa curva. Então sempre olhar pro final da curva, tá? O próximo passo agora é a gente sair da curva. Depois que você já fez a curva, que você viu que tá tudo ok, não há mais zona de risco e você tá do meio pro final da curva, para sair dela você precisa acelerar. Você acelerando mais a moto, você aumentando a velocidade em relação ao que você tá agora, em relação à velocidade que você tá no meio da curva, você vai forçar a moto a voltar à sua posição original. Você faz a curva inconscientemente mais inclinado, você acelerando, você vai voltar ela à sua posição original. Então vamos lá, de novo. Olhei para reduzir, olhei para o final da curva. Mantive minha moto em aceleração e olhando para o final da curva, o meu corpo já garantiu essa inclinação. Para sair da curva, eu acelerei para sair dela, tá? Vai ter uma curva ali, a gente vai fazer isso na prática. E antes de chegar a essa curva ali na frente, outra coisa que você precisa prestar muita atenção é no seu posicionamento.
que faz toda a diferença para fazer a curva. Gente, leve em consideração cada um desses passos que eu tô falando, tá? Porque realmente eles vão fazer a diferença para você fazer essa curva com mais segurança. Então, qual é o principal ponto para você fazer essa curva? O posicionamento, aliás, para você fazer essa curva. Os seus braços aqui, eles têm que estar relaxados. Nada de deixar o seu braço tenso no guidão, porque daí, inconscientemente, também você pratica o que? O contra-esterço, que é você dar uma leve inclinadinha no guidão, ó, para um lado e para o outro. Faz esse teste aí quando você estiver numa reta igual eu tô. Se você empurrar o guidão para lá, a moto vem para cá. Se você empurrar ele para cá, empurrar essa parte aqui para frente, a moto vai para lá. Ele faz o contra-esterço, ele faz a trajetória contrária da onde você força o guidão, ó. Tá vendo? Isso, óbvio, você não vai fazer, né, muito forte, porque você vai acabar caindo. A moto vai chamar, você vai cair. Mas isso a gente faz inconscientemente, a gente dá uma forçadinha inconsciente nas curvas, principalmente na estrada, que você tá em maior velocidade. Então você precisa deixar o seu guidão trabalhando para fazer esse efeito aí de contra-esterço. Então se você deixa o seu braço rígido, tensionado, você não consegue fazer isso, tá? Então braços semi-flexionados aqui, ó, relaxados. E quem vai dar a sua segurança, quem vai fazer a sua trajetória, quem vai fazer com que você faça essa curva bonitinho, inclinadinho, são as suas pernas. Então pernas bem firmes aqui no tanque. Ai, Dai, mas a minha moto é uma scooter. Mesmo assim você consegue na scooter manter o seu quadril firme, manter o seu quadril bem posicionado. E os pés daí você deixa bem firmes no assoalho ali naquela parte de baixo da scooter, tá? Então são as pernas e o seu quadril que vão determinar a trajetória da sua moto, ó. Joguei o quadril pro lado, joguei o quadril pro outro. Percebe? Eu não tô nem mexendo no guidão, ó. Quadril pra um lado, quadril pro outro. Quadril pro lado, desenrola, bate, joga de ladinho. Então é o quadril que vai determinar a sua trajetória na curva, tá? Deixa eu passar essa galera pra eu conseguir fazer a curva ali de um jeito mais livre e vocês conseguirem enxergar, ó. 90, 92, tarará. Fiz a redução, reduzi a marcha para poder reduzir a minha velocidade. Não precisa frear, tá? Reduz na marcha. E aí, ó, reduzi para entrar, olhei para o final dela, deitei, acelerei para sair. Vou de novo para vocês entenderem todo esse processo, caso vocês não tenham entendido. Isso tudo, depois com o passar do tempo, vocês vão fazer de um jeito totalmente automático. Vocês só precisam lembrar dessas regrinhas agora, no início. Mas depois vocês vão fazer isso de um jeito muito fácil, muito automático. Deixa eu ver se tá gravando ainda, se eu não tô falando por nada, né? Ah não, caminhão, deixa eu fazer a curva bonitinha. Ó, então redução no freio motor sempre, porque assim você mantém a moto tracionada. Evita usar o freio o máximo que você puder. Freio e moto você usa só pra parar a moto mesmo ou em emergências, tá? Do demais, tenta usar sempre o freio motor. Reduzir pra entrar. Tô olhando lá pro final da curva, ó. O meu olhar tá lá pro final da curva. E aí eu vou inclinando de boinha. E aí eu teria que acelerar pra sair dela, né? Pra retomar minha trajetória, mas o caminhão não deixa. Mas é isso. Vai ter mais uma curva lá na frente, eu vou passar esses caminhões e aí eu consigo falar pra vocês. Vou mostrar pra vocês melhor. Calma aí. Muita calma nessa hora. Mais uma rotatória ali que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando sempre, gente, que quando vocês estiverem pilotando, independente se você é iniciante ou não, sempre equipado, sempre usando equipamento de proteção, porque proteção nunca é demais, né? Isso tudo que eu tô fazendo, ó, esse jogo de quadril aqui na reta, o contra-esterço que eu mostrei pra vocês aqui, ó, esse toquinho, essa pequena pressão no guidão, é legal vocês fazerem enquanto vocês estão na reta, igual eu tô fazendo agora, porque assim vocês conseguem ter mais noção da quantidade de domínio que vocês têm na moto, da força que vocês aplicam na moto. Ah não, caminhão de novo não, vocês não vão deixar fazer a curva direito. Vamos lá, deixa eu passar ele. Agora vai. Ó, setinha pra entrar. A curva que eu vou fazer é logo ali na frente, tá? Então vamos lá. Reduzir
Ó, reduzir aqui pra quinta, pra reduzir a velocidade e continuar com ela tracionada, tá? Então, ó, reduzi minha velocidade. Vou aqui pro final da curva, vou olhar pro final dela e vou entrar. Ó, tá vendo a trajetória que eu faço indo pro centro aqui, ó? Outra, e aí acelerei pra sair dela. Outra, ó, reduzi pra entrar, vim pro cantinho e olhei pro final dela e puxei pro outro lado. De novo, reduzi, cantinho, puxei pro outro lado. E assim, gente, essa é a teoria pra fazer a curva, tá? Leve em consideração todos os pontos que eu falei, principalmente do olhar e do posicionamento, porque eles vão fazer muita diferença. E aí vocês calculam, dependendo da curva, dependendo da moto, dependendo de tudo, né? Vocês vão calcular a velocidade que é mais confortável pra vocês. Lembra sempre de deixar a moto tracionada pra te dar mais equilíbrio. E é isso aí, boas curvas. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1.